Saiba assim, é que seu dinheiro importante foi muito dizer aplicado. que o Credit Sexta, que volta lá com o Augusto Lima, que o França falou, é o elo do PT no escândalo do Banco Master. Porque o decreto que possibilitou, né, digamos assim, o esquema do Credit Sexta é Rui Costa e Jacques Wagner. Hoje, Jacques Wagner, líder do governo Lula no Congresso, e Rui Costa, principal ministro do governo, que é a Casa Civil, né? E a gente já teve a informação de que o Vorcaro teve pelo menos 4 vezes no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, Vilela, só tem como você ir para 3 lugares dentro do Palácio. O que tem dentro do Palácio? Tem o Lula, né? Tem a Secretaria de Relações Institucionais, que é a Glaze, e tem a Casa Civil, que é o Rui, né? É quem trabalha dentro do Palácio. O Rui, né, todos nós já sabemos, foi governador, foi responsável pela relação com Augusto Lima junto com Jacques Wagner, e tem o próprio Lula. Nas mensagens vazadas na quebra de sigilo do Vorcaro, primeiro, oficialmente, o Lula admitiu que teve a reunião, né, e falou, não, na reunião eu disse que a gente não ia aliviar na investigação. Essa foi a versão oficial do Lula. Só que aí a gente vai ver a quebra do Vorcaro, ele fala, puta, foi do caralho a reunião, ele chamou o presidente do Banco Central, ele chamou o ministro, não sei o quê. Que cara que sai de uma reunião dizendo que foi do caralho a reunião com o presidente, que o presidente teria dito pra você, vou te investigar mesmo? Óbvio que não. E outra coisa, o Lula admitiu uma. Mas o Vorcaro teve outras 3 vezes no Palácio. E nas outras 3 vezes, oficialmente, ele se encontrou com o Marcola. O Marcola é um assessor do Lula, né? Cuida da agenda, né? Cuida da agenda e tal. E assim, o Marcola, ele... todo mundo conhece em Brasília, ele não trata de assuntos políticos, ele é um despachante do Lula. Ele não tem reunião, ainda mais com um Vorcaro de dezenas de bilhões de reais. Então, o que inclusive um deputado da base do governo já me confidenciou, que quando o Lula quer ter uma reunião com alguém sem que conste na agenda dele, ele fala para ter reunião com o Marcola. Inclusive, informação que eu não tenho confirmada, mas o que o Lula faria nesse tipo de reunião? Ele dizia para marcar com o Marcola, ele disse para marcar com o Marcola, aí ele desliga as câmeras do palácio, faz o cara subir no elevador para encontrar com ele, encontra com o cara vai embora, aí ele liga de novo as câmeras do palácio. Nossa, que loucura. Cara, é coisa de filme de espionagem, né? Aquela coisa de o cara desligar a câmera durante um período e tal. E a gente pode dizer que é um escândalo que está todo mundo envolvido, esquerda e direita. Que estão empurrando aí, quem está no X, vê uma galera empurrando que é um escândalo da direita e da extrema-direita. Vocês já viram isso, né? A gente pode fazer até por frentes dessas 3 possibilidades, dos 3 sócios, Credit Sexta, primeiro de tudo. Nasce no PT, só que quando ela é liquidada... França. Inclusive, o Máxima só compra, ou só é comprado, né? Ou para depois virar Banco Master por conta do Credit Sexta, né? O principal ativo, o principal atrativo era o Credit Sexta, né? Essa confusão só começou por causa do Credit Sexta, porque senão ninguém teria comprado a massa falida desse banco, entre aspas. Pra você entender, ele compra por 15 milhões de reais. Então, mas qual é a vontade de comprar uma massa falida de um banco? Porque ele tem esse produto. Ele tinha esse, digamos assim, esse cartão que não servia para nada, só que o cartão passa a ser hiper valioso, porque aí o governador diz, você agora tem a exclusividade de conceder crédito consignado para todos os servidores da Bahia. Então o que não era nada, de repente com um decreto vira um monopólio. E aí ele pega esses 15 milhões de reais, troca por 30% da participação no banco, que são dezenas de bilhões de reais. Entendi. Vamos lá, Credit Sexta. Ele nasce no PT da Bahia. Ele se espraia por todo o Brasil. São 24 estados que eram credenciados para operar o Credit Sexta. Além disso, o Credit Sexta entra no governo federal através do governo Bolsonaro, que tinha, naquela época, o ministro João Roma como ministro da Cidadania, que é do PL da Bahia. Então vamos lá. 17 de março de 2022. Bolsonaro precisava jogar liquidez no mercado, colocar dinheiro na mão do povo, estava com restrição orçamentária, não tinha muito o que fazer. Eles tiveram uma ideia genial, uma ideia liberal que o Paulo Guedes deve ter aplaudido. Falou, quem nunca? Como nunca tiveram essa ideia? Por que não criar empréstimo consignado para Auxílio Brasil? Olha que ideia maravilhosa. Só que o que eles fazem? Eles editam uma medida provisória, liberando o empréstimo consignado para benefícios sociais,
Só que, ao mesmo tempo, eles aproveitam para credenciar o Credit Sexta para pensionistas, aposentados e funcionários ativos da União Federal. E se a gente for analisar em questão de RH, de número de pessoas, você pode colocar aí metade dos estados que não dá 1/3 dos funcionários da União Federal. Então, o grande filão é justamente o governo federal. E isso foi liberado através do governo Bolsonaro, sob a égide do ministro João Roma. O ministro João Roma, dia 31 de março, ele sai do governo Bolsonaro para ser pré-candidato, na época, a governador da Bahia. No lugar dele, colocam o braço direito dele. Então, o secretário-geral da época vira o ministro interino. Secretário executivo. Secretário executivo. O que acontece? O João Roma não ganha, Bolsonaro não ganha e os caras ficam soltos na chuva. O Banco Master não faria isso com amigos tão prezados que deram decisões legislativas tão maravilhosas para o banco. O ano passado, o Augusto Lima ele sai do Banco Master e abre um outro banco, o Banco Pleno, que foi parte da estratégia deles de você meio que deslocar os bons ativos. Então, o que dá dinheiro, o Credit Sexta, a gente tira do olho do furacão, vamos abrir outro banco aqui, que é o Banco Pleno no caso. Quem que é o diretor executivo do Banco Pleno? O braço direito do João Roma. Então, só começando pelo Credit Sexta, ele nasce da Bahia, ele se empodera, ele nasce do PT da Bahia, se empodera através do PL da Bahia e ganha o Brasil num acordo, sim, da esquerda à direita, ao extremo centro, todo mundo está envolvido. Durante o governo Bolsonaro, né? É bom fazer esse... exatamente. Reiterar isso. Exatamente. Então, a porta de entrada dele foi através do governo Bolsonaro. E outra coisa, um dos principais elos políticos do Vorcaro, se não o principal, é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, amigo de Flávio Bolsonaro, amigo de Daniel Vorcaro, inclusive ele negava, né, que era amigo do Vorcaro, dizia que era só um conhecido, e aí, mais uma vez, na quebra, o Vorcaro fala, Ciro, fala pra Marta, a amante dele, preciso te apresentar o Ciro, ele é meu amigo da vida, né? Então, assim, a relação muito próxima, e por isso que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de falar... Você nunca vai ver o Flávio Bolsonaro falando de Dias Toffoli, falando de Itaiaia, falando do envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master. O Toffoli, ele foi quem deu a liminar, suspendendo a investigação de rachadinha contra o Flávio, durante o governo Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro só vai falar sobre o Toffoli se ele combinar com o Toffoli. Olha, eu vou bater aqui meio de leve, só para aliviar, mas por enquanto, zero. Sobre Ciro Nogueira, pior ainda, eu duvido muito que o primeiro, ele não falou absolutamente nada, ele está completamente calado sobre as mensagens falando das reuniões com o Ciro Nogueira, com Daniel Vorcaro. Então, porque ele não tem nenhuma condição, porque o Ciro é um dos seus principais aliados. Inclusive, o Ciro estava lutando para ser vice quando ainda tinha a possibilidade do Tarcísio sair candidato a presidente. Estava utilizando a influência do Flávio para ser indicado como vice do Tarcísio. Agora, para reforçar isso que eu tô falando, o Vilela, tem os prints aí da quebra. Primeira, ó, o Augusto é Augusto Lima, né? Ó, você não acredita nas frases, isso aí, deve Daniel Vorcaro e a Marta, a amante dele. Você não acredita nas frases que eu vi hoje, levei o Augusto para ter uma testemunha. Pelo menos eu consegui dar risada depois, porque o Augusto é engraçado imitando. André Esteves, do BTG, disse que era o maior banqueiro do mundo e que era Deus que apareceu na nossa vida. Qual que é o contexto? O Vorcaro estava tentando salvar o banco, fazendo uma negociação com o BRB, né, o Banco Estatal de Brasília, e utilizando a influência política do Alexandre de Moraes. E vou explicar o elo aqui. Por que contratar a mulher do Alexandre de Moraes e querer ter a influência do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes, ele prendeu o Ibanez, que é o governador do Distrito Federal, responsável pelo BRB, e o Ibanez foi solto e, digamos assim, entre aspas, deve a sua soltura, né, em razão ao Alexandre de Moraes. Prendeu no contexto do 8 de janeiro lá atrás, 8 de janeiro, exatamente. E aí, contrata a mulher do Alexandre para ter a influência do Alexandre para falar com o Ibanez. Aí, meio que começa a dar errado, né, essa operação para salvar via BRB, e aí vem o André Esteves, né, e o Daniel Vorcaro vai ter uma reunião com o André Esteves para tentar pedir ajuda, ó, pelo amor de Deus, já que o BRB não vai salvar, que o BTG salve. Aí o André Esteves fala isso, que é o maior banqueiro do mundo e que era Deus aparecendo na vida do Daniel Vorcaro, que ele tinha que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB.
E aí ele fala que o Augusto Lima imitava o André Esteves, porque o André Esteves tem um sotaque carioca muito carregado, né? Imagino, gostaria muito de escutar a imitação do Augusto Lima do André Esteves. Aí ele fala: fui lá porque Banco Central pediu, porque ele é ardiloso. Entra na mente dos caras do Bacen, Banco Central. Mas a turma tá pegando pesado demais. Essa semana foi massacrado. Aí ele: sim, total. Só os peixinhos da Faria Lima, blá, blá, blá. Enfim. Aí mostra, né, a relação de proximidade do Augusto, que ele inclusive vai fazer uma negociação com o André Esteves e leva o Augusto Lima de, aspas, testemunha. Aí, ó, ela fala: amor, vou dormir, manda mensagem quando acabar, você tá com quem? Tá me ignorando de propósito? Aí o Daniel Vorcaro responde: tô sim, acabou chegando Hugo e Ciro Nogueira, pra falar com Alexandre de Moraes. Não deve demorar, se você for dormir eu saio e te chamo. Então, mas essa aí é o primeiro registro que a gente tem de reunião: Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro. Aí eu vou pro próximo. Aí, outro registro: tô em casa, Ciro e Alexandre, Ciro Nogueira e Alexandre de Moraes. Tanto Ciro como Alexandre dizendo que não tinha relação de amizade e tal. Já estamos no segundo encontro. Próximo. Tava na Target, tava comprando roupa, blá, blá, blá. Acho que não, amor. Tô com o Alexandre e tenho reunião depois. Com o Ciro. Terceiro registro: Alexandre de Moraes e Ciro Nogueira. Próximo. Amor, você não tem ideia. É o quê? Fala, amor. Tem um BO que o Augusto bateu na Flávia. A Flávia Arruda, que é casada com o Augusto Lima, né? E aí, com o ex-governador do DF e com o ex-governador Arruda, né? Nossa, e a Flávia que ruim, foi ministra amor. do Bolsonaro, né? A Flávia Arruda foi ministra do Bolsonaro, e aí casada com o Augusto Lima, e aí teria apanhado do Augusto Lima. Olha lá: nossa, que ruim, amor, mas essa mulher enlouquece até o Buda. Então, assim, pra Marta Graeff, já que a Flávia Arruda irritava demais, tomava umas bofetadas e tava de boa, né? Que grande burrice ele ter perdido a cabeça. Enfim, ela deu queixa, não sei o quê. Aí ele fala, né, que o governador, o Ibanez, teria um BO de que o Augusto bateu na mulher. Então, próximo. Aí, acredito que o presidente do Bacen já falou da nossa casa, do Banco Central. Como assim, amor? Da casa de Miami? Como ele sabe? Pois é, falou pra quem? Fala direito. Falou lá dentro do Banco Central, nada demais. E aí, nesse período, eu não sei se ele tá falando, porque acho que aí já era 24, final de 24. Aí, não dá pra saber se ele tá falando do Roberto Campos Neto, que era o presidente, ou do Galípolo, que tinha acabado de ser nomeado presidente. Né? E só fazer um parênteses aqui, Kim. As primeiras mensagens são de agosto e setembro de 25, já são depois do começo da confusão, né? E essas que ele faz menção ao presidente do Bacen, que você fala, são de 24. É bom fazer essa cronologia, porque quando ele está mais presente com o Alexandre, com o Ciro Nogueira, a confusão já estava posta e já estava na mídia, inclusive. Porque esse é um ponto importante que você colocou. Uma coisa é você falar com o Daniel Vorcaro ou ir evento do Daniel Vorcaro antes dessa confusão toda. Porque o Daniel Vorcaro, ele fazia eventos igual o Lídio do Dória, né? Juntava um monte de ministro supremo, juntava um monte de político e tal, e todo mundo participava abertamente, né? Não era reunião secreta, era eventos que ele patrocinava como um cara rico que patrocinava eventos de debate político, como o Lídio do Dória, publicamente. Depois da confusão, isso aí são reuniões privadas, né? Inclusive de proximidade, inclusive em férias do Ciro Nogueira e do Alexandre de Moraes. Aí é outro ponto que está sendo bastante polêmico, né? Tem essa anotação: precatórios fundos, pegar lista Dino, 15 bilhões de reais. Aí seria o ministro Flávio Dino? Não sei. Então. Não sei. Estou fazendo uma pergunta, ministro Flávio Dino. Não sei. Seria um dinossauro? Aí, quarta reunião com o Alexandre de Moraes. Tô indo encontrar... E aí, uma coisa que às vezes colocaram em dúvida, né? Todas as outras vezes ele se referiu como Alexandre. Dessa vez ele fala Alexandre Moraes. Aí fala, não, é um Alexandre que não era o de Moraes, era o Moraes. Então, assim, qual que é a desculpa que vão dar aqui, né? Tô indo encontrar Alexandre Moraes perto de casa. Como assim? Ele tá em Campos do Jordão. Não, como assim? Amor. Tá. Momô. Como assim? Tá bom, eu vou ler todas as partes, inclusive as românticas. Como assim, amor? Ele tá em Campos ou foi pra te ver? Aí ele, ele tá passando feriado. Então, assim, o Alexandre de Moraes tá passando feriado em Campos do Jordão. Tipo assim, é a amigo. Páscoa de 25 e o Alexandre tem apartamento em Campos. Mas que machismo é esse que ele não fala com a esposa do Alexandre, que é quem foi contratada, e fala com Alexandre? É verdade. É um machismo, né? Com certeza.
né? Fala com ela que... Ele contrata, né, a mulher como advogada, né? Tem uma formação, currículo. Veja o currículo da mulher do Alexandre de Moraes. Absolutamente compatível com a sua remuneração. Que né? é de... Não, ela é... A remuneração. A remuneração de 129 milhões de reais. Em né? 3 anos, né? 3 milhões por mês. Então, o pessoal falando que é uma remuneração alta para isso. Nós estamos aqui com 2 advogados aqui. Vamos falar de valores. Está compatível aí com o mercado? Muito. Eu acho que tem 2 fatores aí. Só não perde a linha de raciocínio. Exato. Tenho doutorado, pós-doutorado, livros publicados e nunca tive um contrato de 129 milhões. Verdade seja dita, e não conheço ninguém, já trabalhei com grandes advogados ex-ministros que tenham tido um contrato de 129 milhões. Primeiro ponto. E segundo ponto, alguém paga 129 milhões para sua advogada e nunca conversa com ela, não há um serviço, não há nada que você diga, olha... fundamentados esses 129 milhões de honorários, porque ela fez isso ou aquilo. Não há um diálogo com ela, não há uma menção a ela e não há um serviço. Eles falaram lá no começo que ela foi contratada para estruturar o compliance do banco, não sei o que eu acho que é até a pior desculpa do mundo, porque a operação chama compliance zero. Se ela fez o compliance, puta que trabalho de merda que ela fez, porque tudo tava sendo roubado no banco. Exato. Pô. E outra coisa, ela não assina um processo, né? Me corrija se estiver errado. Ela assinou tem um processo, que é uma denúncia criminal do Daniel Vorcaro contra o investidor de fundo aqui da Faria Lima, porque esse cara estava denunciando o Banco Master de falcatrua. E aí a pessoa da Faria Lima que estava denunciando, no final, foi condenada até por stalking, não pode citar Nelson Tanuri, Daniel Vorcaro, anda com segurança e carro blindado por onde vai. Então a vida do cara virou um inferno por ele fazer o correto, né? Fazer o certo.